Bem-vindo ao Histórias de Traição. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta no final o que você teria feito no meu lugar. Porque a história que vou contar não é sobre desconfiança boba, nem sobre ciúme sem motivo, é sobre como eu descobri, da maneira mais fria possível, que a pessoa com quem dividi quase 2 décadas de vida estava levando outro homem para dentro da minha casa enquanto eu atravessava estradas tentando sustentar a nossa rotina. Meu nome é Eduardo, tenho 51 anos, e fui casado por 18 anos com uma mulher chamada Patrícia. Eu trabalhava como caminhoneiro de longa distância, daqueles que passam noites inteiras na estrada, dormem em cabine, comem em posto, enfrentam chuva, neve, trânsito pesado e solidão, sempre contando os dias para voltar para casa. Patrícia trabalhava numa empresa de seguros, avaliando sinistros, falando com clientes, visitando imóveis danificados e resolvendo aquelas situações de incêndio, vazamento, batida de carro, esse tipo de coisa. Por causa do meu trabalho, eu ficava fora com frequência. Mas, até certo ponto da nossa vida, eu nunca tive motivo real para acreditar que ela pudesse me trair. A gente se falava por chamada de vídeo quase todos os dias. Quando eu parava num posto ou descarregava em algum depósito, eu ligava, e ela atendia. Ela nunca escondia o celular. Não tinha senha complicada, não virava a tela quando eu chegava perto. Não sumia para atender ligação em outro cômodo. Eu podia pegar o telefone dela para procurar um endereço, mandar uma mensagem para algum parente ou usar a câmera, e ela não demonstrava nervosismo. Talvez por isso a pancada tenha sido tão forte. Eu achava que, se um dia existisse traição, eu perceberia por algum sinal claro, alguma mudança gritante, alguma mentira mal contada. Mas a verdade é que algumas pessoas conseguem sorrir para você com a mesma boca que usa para mentir. Tudo começou quando recebi uma ligação de um velho amigo meu, o Renato. A gente não se falava havia alguns meses, porque ele tinha voltado para a cidade para ajudar o pai numa empresa de instalações elétricas, e eu vivia na estrada, então a vida foi afastando a gente. Ele me ligou numa noite em que eu estava parado num pátio de caminhões, tomando café ruim e esperando autorização para seguir viagem. A voz dele estava séria. Ele disse que tinha visto Patrícia num bar discreto, numa cidade vizinha, sentada com um homem que ele não conhecia. Segundo ele, não parecia uma conversa de trabalho, nem encontro casual. Eles estavam próximos demais, rindo baixo, se tocando, agindo como casal. A primeira reação foi negar. Eu disse que devia ser engano, que Patrícia trabalhava com clientes, que podia estar avaliando algum caso. Renato ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou: Eduardo, eu te conheço há tempo demais para inventar uma coisa dessas. Eu não tenho foto, porque achei desrespeitoso tirar sem saber como te contar, mas eu vi o que vi. Aquilo me gelou. Renato sempre foi direto. Nunca foi fofoqueiro. Nunca foi homem de criar drama. Em mais de 15 anos de amizade, quando ele dizia alguma coisa, era porque tinha certeza. Mesmo assim, eu não fui para casa gritando, não liguei para ela acusando, não fiz cena. Eu conhecia o temperamento da Patrícia. Ela podia ser doce quando queria, mas quando era confrontada, virava a conversa, gritava, chorava, acusava, fazia qualquer coisa para sair por cima. Então respirei fundo e decidi que, se eu fosse descobrir a verdade, seria com calma. Quando voltei de uma viagem alguns dias depois, coloquei um pequeno gravador ativado por voz no carro dela e instalei 2 câmeras discretas, uma voltada para a entrada da frente e outra para a porta dos fundos. Eu não queria acreditar no que estava fazendo. Cada passo parecia sujo, pesado, como se eu estivesse invadindo a minha própria vida. Mas a dúvida já tinha entrado em mim como ferrugem, e eu sabia que, se perguntasse diretamente, ela negaria tudo. Pouco tempo depois, a verdade apareceu. O homem nunca chegava durante o dia. Ele vinha à noite, sempre pela porta dos fundos, como se já soubesse o caminho, como se aquela casa também fosse dele. Patrícia me dizia que estava fazendo atendimentos emergenciais para a seguradora, visitando clientes que tinham sofrido incêndios, alagamentos ou acidentes fora do horário comercial. Ela dizia que a empresa pagava valores extras por essas avaliações noturnas.
E o pior é que, de vez em quando, realmente entrava um dinheiro a mais na conta, não como hora extra fixa, mas como bônus, reembolso, pequenas quantias que pareciam justificar a história. Ela tinha pensado em tudo. Só que o gravador do carro contou outra versão. Em uma das gravações, ouvi o homem, que depois descobri se chamar Marcelo, perguntando se ela conseguiria escapar numa determinada semana. Patrícia riu e respondeu que eu estaria indo para Cleveland com uma carga, no mínimo 3 dias fora. Em outra conversa, os dois falavam de restaurantes em cidades mais afastadas, lugares onde ninguém reconheceria nenhum deles. Combinavam sempre pagar em dinheiro. Nada de cartão. Nada que deixasse rastro. As imagens eram ainda piores. Eu vi Marcelo entrando na minha casa como quem entra em território conhecido. Vi ele passar pela cozinha, sentar no sofá, abrir uma garrafa de vinho, encostar nela do jeito que um marido encosta. E eu assistia a tudo de dentro da cabine do caminhão, parado em algum acostamento ou posto, a centenas de quilômetros dali, com o estômago embrulhado e as mãos tremendo no volante. Isso durou semanas. Eu fui juntando arquivos, separando datas, salvando vídeos. Guardando audios. Não confrontei. Não porque eu fosse fraco, mas porque eu sabia que perder o controle naquele momento seria entregar a ela a chance de se colocar como vítima. Eu tinha que ser mais frio do que a dor. Nossa situação financeira também exigia cuidado. A gente não tinha uma fortuna guardada. Eu cuidava das contas da casa, dos investimentos simples, dos pagamentos, porque Patrícia sempre foi desorganizada com dinheiro. Ela tinha a conta pessoal dela, mas a parte pesada ficava comigo. Por precaução, eu já mantinha uma reserva separada, resultado de alguns bônus e economias minhas. Eu morava no estado de Nova York, e embora muita gente entrasse com divórcio sem apontar culpa, meu advogado disse que a traição documentada poderia ter peso em certos pontos, principalmente quando havia pedido de pensão entre cônjuges. Eu marquei uma consulta e levei tudo. Quando ele viu os vídeos com horário, as gravações claras, as mensagens indiretas e a sequência de encontros, ele ficou alguns segundos sem falar. Depois disse que, em décadas de trabalho, raramente tinha visto alguém reunir provas com tanta precisão. O plano ficou claro. Eu não tocaria nas contas conjuntas de forma suspeita, não sumiria com nada que não fosse meu, não faria ameaça. Ela seria notificada no trabalho, e no mesmo dia eu sairia da casa. A casa, graças a Deus, era alugada. A gente tinha vendido nosso imóvel alguns anos antes e nunca comprado outro, porque o mercado ficou caro demais e decidimos esperar. Na época, isso parecia frustração. Depois, pareceu livramento. Sem imóvel no nome dos dois, sem briga por patrimônio grande, sem filhos no meio, sem uma casa para disputar. Só um casamento destruído e a verdade em arquivos. Enquanto tudo era preparado, eu continuava voltando para casa e fingindo normalidade. Essa foi a parte mais difícil. Eu chegava de uma viagem longa, ela me recebia com beijo, perguntava como estavam as estradas, dizia que sentia saudade. Eu sorria, respondia, tomava banho, jantava com ela e ouvia suas mentiras como se ainda fosse o marido inocente de antes. Nas noites em que ela dizia que precisava sair para resolver uma emergência de cliente, eu até colocava café numa garrafa térmica e falava para ela dirigir com cuidado. Ela beijava meu rosto e dizia que eu era bom demais para ela. Eu queria responder que finalmente concordava. Mas ficava calado. Enquanto isso, minha pasta de provas crescia. Mais de 50 vídeos. Mais de 40 gravaços. Conversas em que ela ensaiava desculpas dentro do carro, mudando o tom da voz, repetindo versões sobre um suposto incêndio em Rochester, um vazamento em Syracuse, uma vistoria urgente em Albany. Ela treinava as mentiras antes de me contar. Aquilo me feriu de um jeito estranho, porque não era só traição física. Era planejamento. Era dedicação. Era uma pessoa usando inteligência, tempo e energia para enganar alguém que confiava nela. Comecei a notar padrões. As emergências sempre apareciam quando minhas rotas eram mais longas. Viagens para Phoenix significavam pelo menos 3 dias. Entregas em Seattle podiam levar 4.
Buffalo normalmente era mais rápido, mas no inverno podia estender. Ela conhecia minha agenda melhor do que eu. Sabia exatamente quanto tempo tinha para viver a outra vida dela. Em uma segunda-feira, eu deveria estar a caminho de Detroit com uma carga de aço, mas na verdade estava num hotel barato, não muito longe da nossa cidade, vendo a câmera da porta dos fundos pelo celular. Marcelo chegou pouco depois das 8 da noite. Nem olhou para os lados. Isso me marcou. Ele estava tão confortável que já nem tinha medo. Patrícia tinha me dito por telefone que estava presa num caso complicado envolvendo um restaurante que havia sofrido incêndio, que o dono estava dificultando a papelada e que ela talvez voltasse tarde. Enquanto ela falava comigo como profissional cansada, eu via o amante dela sentado no meu sofá, bebendo vinho provavelmente comprado com dinheiro que saiu do esforço da nossa casa. Nessa mesma época, o contrato de aluguel estava perto do fim. Eu disse a Patrícia que procuraria outro lugar para nós, já que teria alguns intervalos entre as viagens. Ela pareceu aliviada e disse que o trabalho estava acabando com ela. Todas aquelas emergências, segundo ela, estavam drenando suas forças. Eu quase admirei a atuação. Assinei o contrato de um apartamento pequeno, de um quarto, perto da rodovia. Paguei o depósito com minha reserva separada. Não contei que era só para mim. Também contratei uma mudança para o mesmo dia em que ela receberia os papéis do divórcio. Escolhi uma terça-feira, porque sabia que ela teria reunião de equipe às 10 da manhã. O oficial seria discreto, mas não existe muita discrição quando alguém recebe uma notificação de divórcio no próprio trabalho. Eu também descobri pelas gravações que Marcelo era casado. Ele falava da esposa como se ela fosse um detalhe incômodo, dizendo que ela trabalhava demais e quase nunca estava em casa. No fim, todo mundo naquela história mentia para alguém. Pensei em contar para a esposa dele, mas decidi primeiro resolver minha vida. Talvez, depois de tudo finalizado, eu enviasse a ela algumas provas de forma anônima. Ela também merecia saber com quem dormia. Patrícia começou a cometer erros pequenos. Deixou um recibo de restaurante de uma cidade distante dentro da bolsa, de uma noite em que dizia estar avaliando danos causados por água em Albany. Esqueceu um comprovante de estacionamento de um centro comercial que não tinha nada a ver com suas supostas vistorias. Mesmo sem a ligação do Renato, mais cedo ou mais tarde eu teria encontrado o caminho até a verdade. No domingo antes de tudo acontecer, tomamos café juntos. Ela preparou panquecas, minhas favoritas. Falou que talvez a gente devesse viajar quando o trabalho acalmasse, que fazia anos que não íamos à praia, que precisávamos cuidar mais do casamento. Eu concordei e disse que seria bom. Por dentro, eu já sabia que, no fim daquela semana, estaria dormindo em outro endereço. Ela não fazia ideia de que o homem sentado à mesa, comendo em silêncio, sabia de tudo. Cada beijo de despedida, cada eu te amo também, cada falsa emergência, cada entrada pela porta dos fundos, tudo estava salvo, catalogado e pronto para ser apresentado. A traição tinha me transformado em alguém que eu não reconhecia. Um homem capaz de sorrir para a esposa no café da manhã enquanto planejava sair da vida dela sem aviso. Mas foi ela quem fez a escolha quando abriu a nossa casa, a nossa cama e a nossa história para outro homem. A terça-feira chegou depressa. Acordei antes das 5 da manhã, ainda na casa que tinha sido nossa. Fiz café, sentei na cozinha e observei a luz entrando devagar pela janela. Pensei que, à noite, eu estaria no meu apartamento. Pensei que, à noite, ela saberia que eu sabia. Patrícia desceu por volta das 6:30, já arrumada para o trabalho. Comentou da reunião das 10, reclamou que não queria que demorasse porque tinha muitos processos pendentes. Até no cotidiano ela mantinha a mentira viva. Eu disse que pegaria uma carga para Chicago mais tarde e ficaria fora alguns dias. Ela me abraçou, disse que sentiria minha falta, pegou a bolsa e saiu. Foi a última vez que a vi como minha esposa. O caminhão de mudança chegou pouco depois das 8. 2 homens rápidos, profissionais, sem perguntas. Eu levei apenas o que era meu de antes do casamento e algumas coisas essenciais. Roupas, ferramentas, documentos,
um televisor que eu tinha comprado com um bônus recente, alguns objetos pessoais. Deixei louças, quadros, fotos na parede, lembranças que já não pareciam minhas. Por volta das 10:15, estava tudo carregado. Fiz uma última volta pela casa. Ela parecia quase igual, só um pouco mais vazia, como se já soubesse o que estava acontecendo. Às 10:00, enquanto Patrícia estava na reunião, o oficial entrou no prédio dela e entregou os papéis. Meu advogado me mandou apenas uma mensagem: entregue. 2 palavras. 18 anos encerrados em 7 letras. Meu celular começou a tocar poucos minutos depois. Eu já estava no apartamento novo, orientando os carregadores. Deixei cair na caixa postal. Depois veio outra chamada. E outra. Em menos de meia hora, havia dezenas de ligações perdidas. As mensagens começaram agressivas. Que inferno é isso? Você enlouqueceu? Atende o telefone. Onde você está? A gente precisa conversar. Depois vieram as desesperadas. Por favor, não faz isso. Estou saindo do trabalho. Cadê suas coisas? Me responde. Desliguei o celular e continuei desfazendo caixas. O apartamento era pequeno, simples, com uma cama, um sofá, algumas caixas e o som constante dos caminhões passando na rodovia. Mas era meu. Pela primeira vez em semanas, eu respirei sem imaginar quem estaria entrando pela porta dos fundos. Mais tarde, meu advogado contou que Patrícia tentou recusar os papéis. O supervisor dela precisou presenciar a entrega, porque ela dizia que não receberia nada. Depois saiu do prédio às pressas. Provavelmente chegou em casa e encontrou parte da vida removida. A realidade deve ter acertado ela como uma carreta sem freio. Liguei o celular de novo no começo da noite. Havia mais de 100 mensagens. Uma delas me fez parar. Ele está aqui comigo. Nós precisamos falar com você. Eu li aquilo 2 vezes, sem acreditar. Ela tinha levado Marcelo para dentro da conversa, como se o homem que ajudou a destruir meu casamento tivesse algum direito de participar da discussão. Passei de carro perto da antiga casa por volta das 7:30. Os 2 carros estavam na entrada. O carro dele atrás do SUV azul dela. A luz da cozinha acesa. Fiquei imaginando se estavam sentados na mesma mesa onde comemos panquecas dias antes, tentando montar uma explicação, um futuro, uma defesa. Não parei. Continue dirigindo. Voltei para o apartamento, pedi comida num restaurante que ainda não sabia meu nome e comi direto da embalagem, olhando pela janela as luzes dos caminhões na estrada. Naquela noite, Patrícia ligou para amigos, parentes, conhecidos, tentando descobrir onde eu estava. Foi até o posto onde eu costumava parar quando ficava entre uma rota e outra. De lá, me ligou chorando: seu caminhão não está aqui. Por favor, Eduardo, fala comigo. Eu atendi uma única vez. Disse que não havia nada a discutir, que os papéis explicavam tudo. Ela perguntou como eu tinha descoberto. Eu respondi que isso não importava. O que importava era que eu sabia. Ela teve coragem de dizer que eu a tinha vigiado como se ela fosse uma criminosa da história. Quase ri. Meses de mentira, encontros escondidos, outro homem entrando pela nossa porta dos fundos, e de algum jeito ela queria transformar minha descoberta no problema principal. Eu disse que o divórcio seguiria como estava. Ela poderia ficar na casa até o fim do contrato de aluguel e teria algumas semanas para decidir o que faria depois. Ela disse: você não pode fazer isso comigo. Mas eu podia. Efit. A audiência foi marcada para algumas semanas depois. Meu advogado disse que, por não termos filhos e por morarmos de aluguel, o processo seria mais direto. Patrícia contratou um advogado rapidamente. Ele enviou uma proposta falando de mediação, reconciliação, reconstrução do casamento, como se a palavra trabalho pudesse apagar a imagem de outro homem entrando na minha casa à noite. Meu advogado respondeu de forma curta e definitiva: não. Voltei para a estrada. E a estrada, pela primeira vez em muito tempo, parecia calma. Eu não ficava mais imaginando o que estaria acontecendo em casa.
Não ligava mais para ouvir desculpas sobre emergências inventadas. A verdade tinha me quebrado, mas também tinha me libertado. Na terceira semana depois da notificação, Patrícia tentou usar lembranças contra mim. Mandou fotos do nosso casamento, da viagem que fizemos para as cataratas do Niágara, de um acampamento em que choveu por dias e mesmo assim rimos até a barriga doer. Eu apaguei tudo sem responder. Aquelas memórias pertenciam a duas pessoas que não existiam mais. Então a esposa de Marcelo descobriu. Não fui eu quem contou, embora eu estivesse planejando fazer isso. Pelo que soube, ele também ficou descuidado. Pouco depois, o advogado de Marcelo entrou em contato com o meu, querendo apresentar uma declaração. Nela, Marcelo afirmava que o relacionamento tinha sido breve, sem importância, que Patrícia o perseguia, que ele pretendia terminar tudo. Em outras palavras, jogou ela debaixo do caminhão para tentar salvar o próprio casamento. Patrícia me mandou mensagens desesperadas quando soube. Dizia que ele estava mentindo, que não tinha sido assim, que ele dizia que a amava. A mulher que me traiu estava indignada por ter sido traída. Eu não senti prazer, mas confesso que a ironia foi difícil de ignorar. Quando o aviso de renovação do aluguel chegou, o proprietário queria uma resposta. Liguei diretamente para ele e expliquei a situação. Ele foi compreensivo. Disse que não renovaria o contrato e que daria o aviso legal para mostrar a casa a novos interessados. Patrícia teria que sair quando o prazo terminasse. O advogado dela fez uma última tentativa de pensão, dizendo que ela estava acostumada a certo padrão de vida e que minhas ausências como caminhoneiro tinham contribuído para o fim do casamento. Meu advogado apresentou os vídeos, as gravações, os horários, as conversas em que ela ensaiava mentiras no carro, as imagens de Marcelo entrando pela porta dos fundos como um ladrão confortável. O pedido foi retirado pouco depois. Quando percebeu que a narrativa dela não estava funcionando, Patrícia começou a ligar para minha mãe, minha irmã e até para um tio idoso que morava na Flórida. Chorava, dizia que tinha cometido um erro, que eu estava sendo cruel, que merecia uma segunda chance. Minha mãe, que sempre foi uma mulher calma, disse que criou um filho para ser leal e esperava o mesmo da nora. Minha irmã foi menos gentil e encerrou a conversa de forma definitiva. O dia da audiência chegou numa sexta-feira. Usei o único terno bom que tinha. Patrícia apareceu vestida de preto, como se fosse a um funeral. Talvez fosse mesmo. Funeral do casamento, da imagem que eu tinha dela, da vida que ela destruiu. E, para minha surpresa, Marcelo foi com ela. Sentou no fundo, tentando parecer invisível. Pelo que ouvi, o divórcio dele também já estava em andamento. O juiz analisou as provas em particular, voltou depois de algum tempo e concedeu o divórcio com base na infidelidade. Sem pensão. Ela ficou com os pertences pessoais e o carro dela. Eu fiquei com a minha paz. Quando tudo terminou, Patrícia se aproximou de mim do lado de fora do fórum. Marcelo esperava perto do carro, talvez sem saber se ainda era bem-vindo na vida dela. Ela olhou para mim e disse: "Eu sinto muito. Pelo que vale, eu sinto muito." Eu encarei aquela mulher que amei por 18 anos, a mulher que eu achava conhecer melhor do que ninguém, e respondi apenas: "Eu sei." Depois caminhei até meu caminhão e fui embora. A verdade é que eu sobrevivi. A verdade é que fiquei livre. A verdade é que, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer é descobrir exatamente quem alguém é, mesmo que isso arranque um pedaço do seu coração. Depois do divórcio, Patrícia continuou tentando contato. Bloqueei o número, mas ela começou a aparecer em lugares onde sabia que eu costumava parar. Foi ao posto de caminhoneiros, tentou me seguir algumas vezes, mandou mensagens por números diferentes. Cheguei ao ponto de envolver a polícia para que ela entendesse que acabou. Eu nunca contei onde estava morando. Mesmo assim, numa manhã, saí para pegar o caminhão e a encontrei parada ao lado dele, olhando para mim com uma expressão que misturava raiva e derrota. Ela passou por mim e disse: "Agora eu sei onde você mora." Aquilo foi a última gota. Consegui uma ordem de restrição, mesmo odiando ter que chegar a esse ponto. Desde então, não a vi mais. Já se passaram alguns meses.
Ainda existem dias em que acordo pensando na casa antiga, na mesa da cozinha, nas chamadas de vídeo que eu achava sinceras, nas vezes em que voltei da estrada feliz só por encontrar alguém me esperando. Mas a dor mudou de forma. Não é mais aquele choque que tira o ar. Agora é uma cicatriz. Uma lembrança do que acontece quando você confia em alguém que não protege a confiança recebida. Eu não me orgulho de ter gravado, observado e planejado minha saída em silêncio, mas me orgulho de não ter perdido a cabeça, de não ter feito nenhuma loucura, de não ter destruído minha liberdade por causa da escolha de outra pessoa. Eu pensei com calma quando meu coração queria explodir. Juntei provas quando minha raiva queria gritar. Saí sem violência, sem escândalo, sem implorar. E, no fim, essa foi minha vitória. Se você ouviu minha história até aqui, deixa seu like, se inscreve no Histórias de Traição e comenta. Você teria confrontado logo no começo ou teria feito como eu, esperado a verdade ficar impossível de negar?